Boa noite, mais uma vez. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre 3 mitos que estão diretamente relacionados à questão do evangelismo. Então, eu acho que você não recebeu o vídeo porque não foi postado, mas eu acho que você deve ter recebido um áudio no meio de semana aí, não tenho certeza. Receberam, né? No áudio tem mais ou menos um resumo dessa aplicação que eu fiz em um outro lugar. Eu achei que ficou melhor que o vídeo. Mas era 3 mitos que a gente tentou desconstruir. Então vamos recapitular e vamos dar continuidade hoje. Qual era o primeiro mito? Que eu tentei desmistificar. Evangelização não é o meu chamado. Então, ficou configurado na nossa conversa que muitas pessoas colocam a evangelização na responsabilidade de outra pessoa e ela tenta escapar deste ambiente de evangelização com essa máxima. Não, esse não é o meu chamado. Eu não tenho chamado para a evangelização. Então, nós vimos que evangelização é uma ordem, não é um chamado. Ordem você coloca em prática, assim como chamado, mas assim, não é um chamado, é uma ordem de Jesus a todos. Então, nós conversamos sobre isso naquela noite. Segundo ponto, ou segundo mito que nós tentamos desconstruir antes de falarmos o que temos que falar. Eu prego com o meu comportamento. Quem olha a minha conduta já está vendo ou ouvindo a pregação do Evangelho. Não, nós também acabamos com esse mito, explicando que o Evangelho é compartilhado, ele tem que ser falado, anunciado, explicado. Então eu expliquei também que o Evangelho, a evangelização, é uma explicação, não é simplesmente, Jesus te ama. Ok, quem é Jesus? Por que ele me ama? Se você não explicar para a pessoa o que significa o amor de Jesus por ela e o que este amor refletiu, não dá em nada. Só essa palavra é só o chamariz para despertar. Mas quem é Jesus? Por que ele me ama? Por exemplo, se essa for a contra-resposta no caso. Então eu tentei desmistificar também isso. Pelo meu comportamento eu estou pregando. Se comportar bem já é uma pregação. Não é. Se comportar bem é um dever de alguém que anda em Cristo Jesus ou anda com Cristo Jesus. O comportamento é um dever, mas ele não é evangelização. Aí eu compartilhei com vocês naquela noite, sobre a oração de Francisco de Assis, né? E onde ele diz: quando te faltar as palavras, quando te faltar as palavras, ou no caso o contexto dele lá é o comportamento, você prega usando palavras. Então era mais ou menos essa ideia que Francisco de Assis falava. O comportamento vem primeiro, depois as palavras. As duas coisas andam junto. O comportamento e o anúncio, a proclamação do Evangelho caminham junto. Eu expliquei e tentei desconstruir isso. E o terceiro mito foi o mais polêmico entre eles, que foi aquele incentivo que a pessoa diz: vai lá na igreja domingo, participa lá da nossa celebração. Isso também não é evangelizar. Evangelizar, eu expliquei, é explicar para alguém o conteúdo do Evangelho. É uma explicação. Às vezes a pessoa vem à nossa celebração, mas ela não foi atingida pelo Evangelho. Por quê? Porque a palavra não foi ministrada e não apresentou o conteúdo do Evangelho. Foi uma palavra que foi pensada, trabalhada, orientada por Deus para um contexto. Mas esta
jornada que ela fez até o culto público pode ter sido uma forma de Deus atrair o olhar dela para o filho dele. Mas qual é a nossa responsabilidade? Perceber que aquela pessoa entrou, eu não conheço, nunca vi aqui dentro, entrou, ou você viu que ela rendeu-se ao Senhor Jesus Cristo através de um apelo. Apelo também não é um quesito de evangelização. A evangelização só é efetiva na vida de alguém quando você explica o conteúdo do evangelho para essa pessoa. Se não há explicação do conteúdo do evangelho, não houve evangelização. Houve qualquer outra coisa, contato, apresentação da igreja para aquela pessoa tal, da comunidade, mas não houve de fato um compartilhar do evangelho. É necessário que essa pessoa imediatamente, num contexto rápido, alguém se conecte a ela e apresente o evangelho a ela. Olha, eu vi que você recebeu o Senhor Jesus, percebeu que ninguém colou lá, quando se conectou? Opa, percebi que você recebeu o Senhor Jesus hoje e tal. Ó, tá aqui minha família, se você tiver com a sua família, esposa, filho, tá, apresento, meu nome é fulano de tal, tá aqui o meu número de contato, você pode me informar o seu, vou entrar em contato com você nessa semana. Quando a gente pode tomar um café juntos? Quero te apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para tu entender o que aconteceu tudo aqui. Aí você faz esse ponto de ligação. Essa pessoa precisa escutar o evangelho. Por quê? Porque muitas vezes isso passa batido. Ela não recebeu o evangelho, ela passa anos, ela aprende o linguajar, ela aprende a escutar uma boa música, ela aprende a ler o texto, mas às vezes ela não entendeu o evangelho. Talvez ela tenha sido convencida, mas não tenha nascido de novo. Porque sem o evangelho você não tem como nascer de novo. Você precisa do evangelho para que ele conecte você à pessoa do Senhor Jesus Cristo e haja arrependimento e fé. Uma confiança absoluta em Cristo Jesus. Mas isso só pode ocorrer quando você escuta o evangelho, isso atinge o seu ser, o seu interior, o seu coração, a sua mente, e causa em você um desespero ao ponto de dizer, eu preciso de um Salvador. Eu preciso deste Salvador. Porque sem ele eu estou numa situação complicadíssima. E às vezes passam-se anos e isto não ocorre. Eu falo de experiência própria. Eu não nego nenhuma dessas ações. Todas elas Deus usa para apresentar o seu filho para alguém. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a falha não está em Deus, está em nós. Que não estamos atentos e pensamos que todas essas outras coisas são evangelização. A pessoa foi na igreja domingo, meu vizinho, convidei ele, ele foi, já evangelizei ele. Ele escutou o evangelho? Não. Dependendo do contexto, não. Dependendo da pregação que o pastor daquela noite, daquela tarde ou daquela manhã fez, ele contextualizou e aplicou o evangelho ali. Ok. Mas na maioria das vezes isso não ocorre. E Deus atraiu essa pessoa àquele ambiente. Aquele ambiente, que é o nosso ambiente, é o ambiente onde o pecador vem para receber o evangelho. Então ele precisa receber o evangelho. Então Deus faz todo o trabalho de atrair essa pessoa para este lugar. Quando ela chega aqui, às vezes passa batida a nossa responsabilidade de compartilhar com ela o evangelho. E às vezes passa batida, a gente precisa corrigir isto. Então hoje eu vou fazer uma introdução que está relacionada a todo esse contexto. Então, a primeira aula foi desmistificar alguma coisa para poder tentar dar andamento nessa segunda coisa, nesse segundo ponto. Vamos lá? Introdução. Antes de trabalharmos com tudo que vamos trabalhar no decorrer das aulas que virão,
eu preciso realmente perguntar e preciso que você faça uma análise aí sozinho. Você realmente, então estou te fazendo uma pergunta agora, tá bom? Você realmente acreditou em algum momento da sua vida que você era uma pessoa eternamente condenada? Isso te passou por algum momento assim na sua mente que você era uma pessoa condenada em um formato ou em uma aplicação eterna, eternamente condenado, uma pessoa destinada a receber a ira de Deus? Em algum momento da sua vida você já parou para pensar sobre isso? Sobre a sua situação? Eu não estou pedindo que você olhe a situação do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, estou pedindo você analisar a sua situação. Qual foi o momento da sua caminhada cristã que você parou e entendeu quem você é? E qual era a sua condição natural diante de Deus? Como é que você se enxergou em algum momento da sua vida? Quando você entrou em contato com o Evangelho, em algum momento, neste contato com o Evangelho, você analisou isso? Ou você só escutou a respeito do Senhor Jesus Cristo e entendeu que Ele é um Salvador? Mas Salvador do quê? Do que Ele te salvou? Da onde Ele te tirou? Qual foi o lugar em que você estava que precisava dessa salvação? Você entendeu isso na sua caminhada? Então eu preciso que você faça essa análise. Se você realmente entendeu a sua condição anterior. Quando você chegou aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo, entendeu e olhou o seu senhorio, olhou a sua glória, olhou o seu governo, você entendeu quem você naquele momento era ao contemplá-lo? Quando foi anunciado, eu não sei qual foi o contexto que você recebeu o Evangelho. Eu não sei qual foi o contexto em que você foi conectado à mensagem do Evangelho e não sei como é que esta mensagem chegou até você. A pergunta é se quando ela chegou a você, a ter esse contato com a sua mente, com o seu coração, qual foi o seu sentimento naquele momento? Era um sentimento de desespero? Era um sentimento de perceber a sua condição e gritar por socorro e dizer, eu preciso de você. A condição em que me encontro, ela só me remete a este lance que eu preciso de um Salvador. Isso chacoalhou você, isso fez você tremer em entender a sua condição, porque muitas vezes isso passa batido na nossa vida. Talvez eu queira pregar para outros, falar para outros a respeito de uma coisa que nem eu entendi e nem me afetou profundamente. Isto precisa primeiramente me afetar, para que afete outros. Você não vai criar resultados. Eu não estou dizendo que a sua proclamação vai ter como obrigação ter uma resposta positiva de todo mundo que você vai compartilhar o Evangelho. Isso não é minha responsabilidade nem sua responsabilidade. A minha e a sua responsabilidade é proclamar o Evangelho, é testemunhar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, convictos do que estamos testemunhando, de algo que aconteceu e está acontecendo conosco. Então, se você não tiver essa certeza, essa proclamação fica ineficaz. Porque, por exemplo, se a pessoa falar, você tem certeza do que você está me dizendo? Tem, né? Não, eu tenho certeza, sim. Porque aconteceu na minha vida, eu era assim, eu estava numa situação assim, até que um dia eu tive um encontro com Jesus, aquele me mudou radicalmente, profundamente, me transformou. Eu vinha de uma vida assim, assada e tal. Quando eu encontrei com Ele, eu abandonei tudo aquilo por Ele.
Cara, naquela noite, naquele dia, naquela manhã, naquela situação, naquele quarto, naquela sala, naquele emprego, não importa o lugar, eu tive um encontro com ele. Aquele encontro me mudou radicalmente, profundamente. Ele me transformou em uma outra pessoa. Horas depois, existia um sentimento em mim que eu não consigo explicar, mas começou a me transformar, a me mudar. Entendeu o que eu estou falando? Essa é aquela famosa fala: você teve um encontro com Jesus? Vivo, real, impactante, que só você pode ter, ninguém pode ter por você. Eu posso falar da minha experiência, você pode compartilhar essa experiência conosco nessa noite, mas ela vai ser ineficaz, porque é só o teu testemunho, e como já disse alguém na vida, a laranja que eu chupo, tu nunca vai saber o sabor. Quem está chupando essa laranja sou eu. Então, o que está acontecendo aqui dentro, através dessa degustação, só pertence a mim, não pertence a você. Então, quando eu estiver degustando desta laranja, o sabor, tudo aquilo que eu estou apreciando é meu, é particular. Por mais que eu tente explicar, demonstrar, falar, olha o cheiro, o gosto, que maravilha, você nunca vai saber se você não provar da laranja que eu estou provando. Diga. Pô, assim, como você está sendo uma coisa, quando a gente passa por um encontro com Deus, quando a gente começa a falar de Deus, a gente sente, sabe, só quem tem um encontro com Deus sabe a presença. É isso aí. É isso que eu estou falando, só quem está provando dessa degustação é que sabe. É uma coisa que eu não tenho como colocar dentro de você. Eu posso falar de todas as maravilhas, de toda a beleza que ele tem, mas se você não contemplar por você a beleza de Jesus, a majestade de Jesus, eu não posso fazer isso para você. Ninguém nessa sala poderá fazer. Por isso que essa verdade primeiro atinge você. Me atinge. Então a pergunta que eu te faço nessa noite é se você já se sentiu nessa condição do desespero, de precisar de um Salvador, de entender a sua condição. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira. Já parou para pensar sobre isso? Sobre o que essa expressão significa? Natureza. A sua condição natural era um desprezo pela parte de Deus, e o que você receberia dele era a sua ira. Mas ele, segundo o seu governo, segundo a sua vontade, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua graça, ele resolveu enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, João 3,16, não pereça. Mas esse é um movimento que partiu dele. Esse movimento não muda a tua condição, só muda a tua condição quando você compreende quem é e deposita no Filho uma absoluta confiança no que ele fez por você. Entende? Essa condição não sai, ela não se apaga, ela não é transformada se você não der esse passo de reconhecimento. Cara, eu entendi quem você é, eu entendi quem é Jesus, eu entendi porque ele foi enviado e eu entendi a minha condição. Separado, destinado a uma condenação eterna. Eu preciso de você, eu preciso que você me perdoe, que você me cubra, que você me coloque dentro de você para que eu não receba de Deus a ira, porque você, Jesus Cristo, já recebeu a ira por mim. Você tomou o meu lugar. Eu reconheço isso, eu entendo a minha condição, eu reconheço o teu amor, eu reconheço o que você fez por mim nessa cruz. Eu me dobro, eu me coloco diante de ti em arrependimento. Eu confio em tudo que você fez por mim e a partir de hoje eu doarei a minha vida a ti. Não por obrigação, mas em resposta de amor por tudo que tu fez.
ainda que eu não receba um centavo mais nesta vida, relacionado a você, que você não me dê nada mais nesse mundo, eu já tenho tudo. Entende? Tu és o meu tudo. Tu és a coisa mais preciosa, o meu bem de maior valor nessa vida. Você já teve essa experiência? Porque isto é o que muda tudo. Isto é o que vai impulsionar o seu evangelismo. É isso que vai te impulsionar a dizer para outra pessoa que ela precisa ter esse encontro com este Salvador. Porque se eu não tiver este encontro com Ele, eu não tenho estímulo algum para compartilhar com o outro. Porque este é o único movimento interno que nos constrange, como Paulo diz, e nos faz dizer a outras pessoas que elas precisam também ter esse encontro com Ele. Eu não estou falando de apresentar uma instituição. Não estou falando de você falar da palavra de vida, da Igreja Batista, do Deus é Amor, da Assembleia de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa. Você compartilha desta pessoa com alguém? Por exemplo, às vezes você chega em determinados ambientes, você tem um filho, uma pessoa querida, você puxa uma foto e começa a falar: isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, isso aqui é meu cachorro, isso aqui é meu periquito, papagaio, isso aqui é meu filho, tá? Você começa a descrever para aquela pessoa o amor que você tem, a relação que você tem, mas você não tem, eu não tenho muitas vezes a mesma ansiedade e desejo de apresentar Jesus da mesma forma como eu apresento outras coisas para outras pessoas. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, às vezes, de querer apresentar Jesus para o outro. O que será que ele vai pensar? Porque me falta a beleza e a convicção de entender como ele é precioso para mim, ele também deve ser precioso para o outro. E muitas vezes isso vai nos deixando de lado. Se você não entendeu qual era o seu destino e qual era a sua condição, a prática do evangelismo, o testemunho do evangelismo está comprometido. Comprometido. Se você não entende a sua condição, se você não entende o que aconteceu com você, se isso não gera disposição para você compartilhar o evangelho, alguma coisa no meio do caminho não fecha. Entende? Não fecha. A conta, ela não fecha. Então, quando essa conta não fecha, o que está comprometido? O testemunho. Aí você vai cair naquela armadilha, ou naquelas armadilhas que eu comentei na aula anterior. Os 3 mitos. Eu coloquei só 3, mas tem vários. Quais são os mitos? Eu não tenho esse chamado. Aí você vai começar a colocar as desculpas. Não tenho esse chamado. Não, meu comportamento já prega. Você vai colocando os elementos que vão fazer você fugir da responsabilidade que pertence a você, pertence a mim. Eu vou levar no culto de domingo. Chega lá, já fiz o meu papel de evangelista. Não. Tá. Está comprometido, testemunho está comprometido. Deus nos chamou para testemunhar acerca do seu Filho. E se nós não estamos fazendo isso, alguma coisa no meio do nosso caminho ficou mal configurada. Houve algum erro aí na matriz e a cópia. Entendeu? Alguma coisa deu PT aí no meio do caminho. Como diz precisa fazer um reset na máquina para ela voltar a trabalhar normal. Deu bug. Quando a prática está comprometida, presta bem atenção, quando a prática está comprometida, o caráter da urgência existente no evangelismo e no testemunho acerca de Cristo, ele perde a sua força.
Se está comprometido a evangelização, você perdeu o caráter da urgência. Fica tudo para depois. O meu amigo de serviço pode ser evangelizado amanhã. Mas amanhã você sabe se ele estará vivo? E se ele morrer nessa noite? Na condição em que ele está, sem conhecer Jesus, você sabendo a condição dele. E aí? Então, quando essa prática do evangelismo está comprometida, você perde esse senso de urgência, que é o que tem feito com que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, ande a passos de tartaruga na evangelização. Ela parece que é uma coisa muito, muito, muito distante e pouco se fala sobre isso. Eu não estou dizendo que tem que ter um homem especial para isso. Pode haver esse homem especial também, no contexto da evangelização. Mas eu não quero dar e colocar neste homem toda a responsabilidade da igreja. É muito fácil nós destinarmos para alguém a responsabilidade que é nossa. Aquele homem se destaca no campo da evangelização, no contexto evangelístico? Sim, legal, se destaca, às vezes é um cara excepcional no campo da evangelização, das missões urbanas ou transcontinentais e tal, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do seu vizinho, do seu ambiente de trabalho, dos seus amigos de escola, de faculdade, de emprego. Eu estou falando sobre esses, e você é a pessoa que está mais próxima dessas pessoas, não sou eu. Não é aquele cara famosão que precisa, e é um baita de um cara que consegue fazer as coisas, mas ele não vai chegar aonde você está muitas vezes. E só você vai chegar onde você está lá, e Deus precisa da proclamação dele lá, por meio da sua vida. Você é a extensão do corpo de Cristo lá onde você está. E se estiver comprometido o campo da evangelização, o senso de urgência se acaba, se dilui, e você sempre vai prorrogando isso para amanhã, para amanhã, para amanhã. Amanhã eu falo, amanhã eu compro, amanhã eu... E isso vai... E a pessoa vai morrer, as pessoas vão morrendo sem ver Cristo, e elas vão do teu lado, do meu lado, andando conosco, tomaram um café da manhã conosco e à noite faleceram. Só que você está garantido em Cristo Jesus, e ela está onde agora? Então o senso de urgência ele se perde. Então, eu queria ler para você um trecho. Um amigo foi evangelizar um seu amigo ateu. Aí o seu amigo ateu escreveu depois uma carta a ele. Eu vou ler a carta aqui para você rapidinho. Então o ateu, essa é a resposta do ateu ao amigo que é crente. Abro aspas. Então você está mesmo convencido de que conseguiu todas as respostas? Ele está perguntando para o amigo que é crente. Você caiu no erro de que está 100% correto? É uma outra pergunta que ele está fazendo. Bem, permita-me contar uma coisa apenas. Primeiro, você se considera uma pessoa que tem compaixão pelo próximo? O ateu perguntando para o amigo. Se estiver correto a respeito de Deus como você diz que está, então, como é que você consegue dormir? Se tudo que você está me falando a respeito de Deus, salvação, eternidade, como é que você consegue lidar com tudo isso e ainda dormir em paz, assim, berços esplêndidos? Ao falar comigo, você está conversando com alguém que, de acordo com o seu sistema de crença, está a caminho de uma direta condenação. E essa condenação é eterna, para um lugar que vai ser um lugar de dor indescritível. Eu não tenho como descrever. Um lugar que o seu Deus amado criou para pessoas como eu, serem destinadas a este lugar. Se você acreditasse realmente nisso por um só minuto, que milhares de pessoas todos os dias
estão sendo condenadas à morte eterna, estaria correndo pelas ruas, enlouquecido pela sua cegueira. Isso mesmo. Você ficaria nas esquinas, falando desse, meu Deus, se isso fosse uma realidade para você. Aí ele vai usar uma ilustração, ele vai dizer assim, você é como alguém na esquina, aí ele muda a rota, ele vai dizer assim, você é como alguém na esquina, que você está assistindo alguém avançar no sinal vermelho em uma rodovia com intenso fluxo de carro e essas pessoas estão se dirigindo ali e estão sendo atropeladas. Você está num ponto crucial que você pode dizer, não atravesse, não avance, mas você está ali sem fazer nada e elas estão continuamente avançando e morrendo atropeladas. Esse é o contexto que ele está explicando para o amigo. A salvação da vida delas está ao seu alcance, está nas suas mãos. O que mais que ele vai dizer aqui? E você fica assistindo de uma forma mórbida essa pessoa se jogando numa rodovia. Você fica ali tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Então ele vai colocando lenha na fogueira, né? E vai atiçando a mente do amigo crente em Jesus Cristo. Se você acredita realmente nisso, imagine o horror que está reservado para essas pessoas. Aí ele vai falando. Se você diz que a Bíblia é verdadeira, o que a Bíblia diz é verdade, mas você parece que não liga para aquilo que você acabou de me expor. Se você estiver correto, você é muito frio. Você é displicente. Você é totalmente despreocupado. Totalmente egoísta. E você não tem o mínimo direito de falar sobre isso para mim. Então ele deu um cheque no amigo, que estava tão preocupado com a salvação, mas que ele percebia na vida do amigo essa falta de preocupação com outras pessoas. Era só, tipo assim, particular, só com o amigo. Ele não via essa intensidade de proclamação na vida de outras pessoas. Aí o amigo chamou a atenção dele. Se isso tudo é verdade mesmo, como você fala, você é uma pessoa muito fria, muito displicente, você não liga. E o que me chama a atenção, fecho aspas aqui, são as palavras finais que ele usa ao amigo, para o amigo, para descrever o amigo. Você é frio, displicente, despreocupado e egoísta. Pergunta: como é que você se sente, como é que você lida com um outro que não escutou o Evangelho? Há uma preocupação? Esta pessoa é foco das suas orações para que o Evangelho chegue na vida dela? Você tem a preocupação de atingir essa pessoa? Você tem a verdade com você? Você diz ser alguém que está salvo em Cristo Jesus. Você diz que saiu de uma condição eterna, de condenação eterna, onde estava sobre você a ira de Deus. O que você faz com essa verdade? A gente vai chegar lá. Veja só. Eu queria chamar sua atenção para isso nessa noite. O senso da responsabilidade que pesa sobre o meu ombro e sobre os seus ombros. Não é sobre a responsabilidade dela. Falando da sua, da minha responsabilidade. Ela está preocupada com os dela. Isso dói o coração dela, no contexto em que ela está. Minha pergunta é, e no seu contexto, dói o seu coração? Há essa preocupação? Como alcançá-los, como compartilhar com eles Cristo Jesus, como testemunhar com eles? Presta bem atenção. Você não foi chamado para garantir resultados, mas você foi chamado para proclamar. O resultado está na mão dele. É ele que dá o resultado final. A minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é proclamar.
Prima, tia, mãe, irmã, senta aqui. Posso te explicar quem é Jesus? Se houver a brecha, o minuto da atenção, pode, eu gostaria de escutar. Quem é esse seu Jesus? Aí você explica. É isso que a gente vamos conceder a ferramenta sobre o que você deve dizer para essas pessoas. Mas eu preciso que você entenda que isso é responsabilidade primária sua. E que você tem que ter sido, antes de tudo, atingido por isso. Entende? Paulo diz: o que adianta eu proclamar este evangelho e ser reprovado por ele? Não me adianta nada. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Do que comparar? Todos nós podemos memorizar versos e compartilhar os versos que falam sobre isso. A questão não é isto. A questão é se você foi atingido e transformado por esses versos. Se eles transformaram você, se eles agrediram a sua mente, se eles agrediram o seu coração, ao ponto de você se render a Cristo, ao ponto de você nascer de novo, ao ponto de você trazer a imagem e semelhança de Cristo Jesus no seu comportamento diário. Se não houve isto, não tem transformação. Por isso que eu primeiro preciso trazer o Evangelho para mim, para a minha vida. O Evangelho tem que me salvar primeiro. Ele não adianta salvar os outros e eu continuar perdido. Ele tem que me salvar primeiro. Ele tem que me transformar. Isso aqui eu não estou falando que também é uma história que vai ficar se arrastando lá ao longo da tua vida. Ainda não estou transformado, ainda não vou compartilhar. Não é isso que eu estou falando. Isso é transformação. O Evangelho entra e transforma. Eu não estou falando processo de santificação, que é uma outra coisa. Mas quando Jesus nos encontra e nós o encontramos, é imediato. Uma transformação ocorre imediatamente. E a transformação diária vai ocorrendo a partir do relacionamento que você estabelece com ele. É uma outra coisa. Aí é um processo de mudanças que vão ocorrendo a partir desta caminhada que você estabelece com ele. É uma outra coisa. Mas salvação é instantânea. A convicção da salvação ela é instantânea. Ela não é algo gradativo. Como é que é? Que progride. Não. É como quem encontra, tem um encontro com Jesus, sai da presença dele transformado. Assim, sabendo quem ele é e confessando ele. Veja bem, eu não estou falando de processo de santificação, que é uma outra coisa, ressalto isso. Mas esse contato imediato com ele, quando o evangelho é proclamado, se ele foi proclamado, se ele foi compreendido, se ele foi respondido, ele teve a resposta correta, arrependimento e fé, Cristo entrou, o Espírito Santo entrou, blindou, virou a chavinha e você nasceu de novo. Aí começa um processo que não ocorria há 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 mês atrás. Qual é o processo? As guerras internas. Antigamente você poderia se prostituir, roubar e fazer uma série de outras coisas, você não se sentia mal em nenhuma circunstância daquela. Quando o evangelho entrou, começou o quê? O embate, a luta interna. Porque o que você fazia de uma forma tão natural, agora começa a haver um questionamento interno. Opa, não posso. Opa, isso não é legal. Opa, a palavra eu vou lendo, a palavra vai me transformando. Por quê? Porque os padrões do reino de Deus vão sendo colocados dentro de mim e me transformando. Entende? Agora abra comigo o texto de Romanos, capítulo 9.
Veja, eu quero que nesse texto de Romanos capítulo 9, você observe a profundidade do pensamento de Paulo acerca da salvação. Veja a que ponto ele chega ao olhar a condição do outro. Ele é salvo. Ele foi salvo. Então estamos falando de um Paulo que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e nesta ida a Damasco ele teve essa o quê? Transformação. Jesus veio ao encontro dele e falou: Paulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Teve aquele encontro, foi transformado. Aí nós estamos falando agora de um Paulo que foi transformado pelo poder do Evangelho, pelo seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora observe o que ele vai falar. Tenho grande tristeza. Não é isso que está aí? Verso 2. Tenho grande... Não vá com pressa. Vá bem devagarzinho. Tenho grande tristeza. Então ele está o quê? Abatido, está triste. Isso é algo que vai levar ele a uma constante angústia. Tristeza que causa uma profunda angústia, e não é uma angústia passageira. Não é passagem, né? Fiquei triste hoje, amanhã estou legal. Não, ele está triste constantemente ao ver a situação dos seus. Constante angústia no meu coração, pois agora preste atenção, eu não sei se você consegue enxergar o impacto do Evangelho na vida de Paulo, a certeza do que ele crê, ao ponto dele dizer: eu me tornaria alguém amaldiçoado no lugar deles. Eu queria, se fosse possível, continua lendo aí, eu desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos. Você está entendendo o que Paulo está falando? Eu preferia ser condenado ao inferno para que eles pudessem ir no meu lugar. A intensa e a profunda preocupação com o outro, pela salvação do outro, para levar o outro a um encontro com o Cristo que ele viu e teve este lance de encontro a caminho de Damasco. Ele agora está dizendo: eu queria ser um maldito diante de Deus se houvesse um mínimo de oportunidade deles entrarem. Aí ele vai, se você ler depois, continuar lendo o capítulo, ele vai falar, porque eles são, é deles a promessa, é dele a aliança. Ele vai começar a colocar as condições que esse povo tem, o privilégio que esse povo tem, mas que não estão dentro da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Coisa que Paulo tem e está naquele momento. Mas é uma coisa que não depende dele, ele não pode mudar essa situação. Por isso que ele coloca a condição: eu até desejaria ser amaldiçoado, mas eu não posso. Eles precisam ter esse encontro com ele, eu não tenho como. Mas eu cheguei ao ponto, é uma angústia tão grande, ver para onde estão indo, que eu me colocaria no lugar deles e trocaria de lugar. Deixaria que eles fossem, preferia, daria a oportunidade deles serem salvos e eu amaldiçoado. Não sei se você consegue enxergar isso nesse texto. O que ele está falando aqui pois nem todos os que são de Israel são os israelitas. Sim. Então ele está querendo dizer o quê? É que ele está falando agora da verdadeira natureza do Evangelho, separando um povo
para Deus e fazendo este povo verdadeiro Israel. Aqui o contexto, ele está falando da nação de Israel. A verdadeira nação de Israel agora nasce através da obra da cruz, da redenção em Cristo Jesus. O verdadeiro Israel vai nascer a partir dessa confissão de quem é o verdadeiro Messias. Até então, eles não têm essa ideia, essa compreensão. E Paulo precisa levar esse evangelho a eles. Eles estão fazendo isso naquele contexto, mas nem todos conseguem captar, nem todos conseguem entender. Muitos vão rejeitar. Entendeu? Então, o verdadeiro Israel, nem todos são. Mas quem são? Aqueles que nasceram de novo e confessam Jesus como o verdadeiro Messias. Este é o verdadeiro Israel de Deus. Então é aí que ele entra com este outro grupo, separado, distinto por causa de Cristo Jesus, dentro de uma nova aliança e coisas desse tipo. Esse povo que ele está falando aqui é o povo que ele está falando que deixa ele ser. Aí ele está falando, por amor, assim, a verdade que ele encontrou em Cristo Jesus transformou ele, e o entendimento que ele tem dessa verdade, ele está colocando-se agora à disposição, tipo assim, se eu pudesse, se tu atendesse, por exemplo, Deus nunca iria fazer isso com ele. Mas vamos criar uma situação, um imaginário aqui, é como se ele entrasse no quarto dele e falasse, olha, eu quero que tu me transforme em um maldito, mas que tu leve eles em plena salvação. Transformando em miúdos, é isso que ele está falando. Eu iria no lugar deles condenado eternamente, mas que eles fossem salvos. A atitude de Cristo que teve por nós. Sim, a mesma, perfeita colocação. Ele está dizendo que foi a mesma... o mesmo ato de Jesus. O perfeito se torna maldito pelos imperfeitos. Mas é um ato voluntário de Cristo, que é perfeito. Não haveria essa necessidade. Ele dá, ninguém toma. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu ofereço ela aos pecadores. Ninguém toma de mim, mas eu ofereço de bom grado. É isso que Paulo está falando. É essa pegada mesmo. Assim, ele tem a mente de Cristo. Ele quer se colocar no lugar do outro. E ser condenado no lugar do outro para que o outro receba a salvação. Esse é o evangelho dele. O justo pelo injusto. Isso. Mas ele não pode, não tem. Porque ele não tem essa condição. Só Cristo tem essa condição. De colocar-se no lugar do outro, oferecer a Deus um sacrifício perfeito e livrar o condenado da condenação que ele leva sobre si. Cristo, só ele pode fazer isso. Então Paulo está criando um imaginário, se houvesse essa possibilidade, ele sabe que não há essa possibilidade. Ele entende isso, mas ele está criando um imaginário. Se pudesse, eu queria ser no lugar deles ou amaldiçoado. Mas o que destaca aqui, o que o texto destaca e revela para mim, é a atitude de Paulo em favor do outro. Ao ponto de entender tudo que ele entende acerca do Evangelho e falar, eu queria estar no lugar do condenado. O pastor está querendo dizer que hoje, nós colocamos para nós, como para o Evangelho das pessoas, como a gente tem, o que a gente tem. A intensidade. Qual é a intensidade do seu amor? Até onde o seu amor chega? Pelas pessoas. Um ponto aqui é que o amor de Paulo chega a um ponto dele dizer assim, eu me tornaria até um amaldiçoado para que minha mãe fosse, para que meu pai fosse, para que meu irmão fosse, para que meu amigo de serviço fosse, para que minha professora fosse, para que meu vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás fosse. Eu queria ser um amaldiçoado. Ele abre mão da sua própria salvação pelo bem-estar do outro. Isso é muito profundo. O que ele está dizendo aqui é muito profundo. O amor é tão profundo pelo pecador que ele encontra-se
nesse dilema, eu queria ser o amaldiçoado e não eles. Só consegue entender isso quem tem um próprio. É isso que eu estou tentando dizer. Você só vai ter essa atitude pelo outro se você entendeu a sua condição. Porque se eu e você não entendermos a nossa condição, precisa falar hoje. Mas a gente conversa. Para quem entendeu, precisa falar hoje. Não, você entendeu? Se isso não impactou a nossa vida, a gente não se preocupa com o outro. Aí nós vamos cair naquele dilema do amigo e do amigo, dos amigos, o cristão e o ateu. O ateu conseguiu enxergar uma coisa que o cristão não conseguia enxergar nele. Não sei se é tão verdade, mas eu não vejo você tão preocupado com as outras pessoas. Sim. Ele deixa claro isso. O que ele vai questionar, ele fala assim, a sua crença não me afeta, eu sou ateu. Mas se isso que você está falando é verdade, você deveria estar enlouquecido. Você não poderia nem dormir direito. Preocupado com as pessoas que vão para o inferno amanhã. Ele entendeu muito mais do que o amigo. Ele entendeu melhor que o amigo. Acerca da responsabilidade e da mensagem que carregamos. O que carregamos é a única palavra que pode tirar alguém de uma condição eterna de perdição. Só você tem esse bilhete premiado. Sabe como se você tivesse a chance de mudar a vida de alguém por toda a eternidade? Você tem o bilhete premiado que muda essa pessoa? Que mudará a condição dessa pessoa? Você apresenta para ela o bilhete. Se ela falar assim, não quero. Assunto dela, você não tem o dever de convencê-la. É assunto dela. Mas você tem que ser pontual naquilo que você está falando. Uma outra versão diz assim, a respeito deste mesmo texto. É uma versão chamada Nova Bíblia Viva. Ela diz assim, por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue, esse é o mesmo Romanos 9, tá? Para o bem deste povo, eu digo, o autor, o tradutor aqui, ele captou bem a ideia do que Paulo está dizendo. Eu estaria pronto a ser condenado eternamente se eu pudesse salvá-los. Então o autor deixou bem, o tradutor nessa nova versão, nessa nova Bíblia Viva, ele deixou bem, ele conseguiu captar o que Paulo diz. Eu estaria pronto a ser condenado eternamente para que eles pudessem ser salvos. Você consegue, eu imagino que você já conseguiu perceber isso, a profundidade desse amor que Paulo tem pelo seu povo e como ele compreende a profundidade da mensagem que ele carrega. Ele sabe que eles estão condenados. Ele entende a situação de cada pessoa que está ligada a ele e não conhece Jesus Cristo. Não é só um amigo, é um irmão, é um parente, não importa o contexto, é alguém que ele sabe. Limpando tudo, no final você sabe, eu sei para onde você vai. Você não tem Cristo, eu sei para onde você vai. E a minha responsabilidade é tentar te tirar desse lugar. Não pelo meu poder, não pela minha capacidade, mas pela palavra que eu carrego e o Espírito que está em mim. Conectado a tudo isso, ele vai falar ao coração dessa pessoa, ao coração deste outro. Mas é minha responsabilidade, eu preciso. O que eu quero destacar hoje nessa introdução, daquilo que vamos conversar no decorrer das semanas que virão, é o senso da urgência e da obrigação e da responsabilidade que nos pertence. Não pertence aos anjos, não pertence a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, não pertence a nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a Igreja do Senhor Jesus Cristo? É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Então você já parou para pensar nisso? Abre comigo
1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Veja só a mentalidade. 1 Coríntios 9, 16. Paulo diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Isso não é motivo para se gloriar. Não, eu prego o evangelho, cara. Eu sou. Entrando no domingo depois de ter feito o evangelismo à tarde, né? Eu sou o cara do evangelismo. Eu sou. Não tenho do que. Não é glória. Não tenho do que me gloriar. O que ele continua dizendo? Pois me foi imposto. Foi colocado sobre mim, foi delegado a mim essa obrigação. Isso não é minha glória, não é uma mensagem motivacional, coach, não. É uma obrigação. Pesa sobre mim essa obrigação. Ai de mim. Ai aqui é no sentido negativo, é de terror, de pânico. Não é de dor, é de sentir o peso da responsabilidade e essa responsabilidade gerar nele um pavor, um pânico, ao ponto dele dizer, ai de mim. Lembra de Isaías? Quando entra no templo, tem a visão do trono e da majestade de Deus e da santidade de Deus. Qual é a primeira expressão que ele diz? Ai de mim, pois vi o Senhor no seu alto sublime trono. E os anjos cantando, santo, santo, santo. Então ele teve um impacto com o trono, com a soberania e com a santidade de Deus. Quando ele viu isso, ele, ai de mim, que vou perecendo. Já estou sendo diluído. Ai de mim. Paulo está falando, ai de mim, se não pregar esse evangelho. Você pode ter um pensamento menor do que esse ou maior do que esse? Você pode ser melhor que Paulo? Eu posso ser melhor que Paulo nesse contexto? Se Paulo está dizendo, ai de mim, o que você estaria dizendo nessa noite? Este mesmo senso de urgência, preocupação e amor deveria existir em nós. Deveria ser nosso. Deveria estar no nosso coração. Assim como está no coração de Jesus Cristo. Esse é o sentimento de Jesus. Não há um sentimento menor do que esse em Jesus. Você entende Jesus de outra forma, não preocupado com a salvação do outro? Você entende que Jesus está agora sentado no trono sem nenhuma preocupação em alcançar um perdido? Passa pela sua cabeça isso? Por exemplo, se você percebe que há essa preocupação em Jesus com o outro para que nenhum se perca, né? Jesus tem essa preocupação, mas ele não tem só a preocupação de perder alguém. Ele tem a preocupação de alcançar aquele que ainda não conhece ele. Você consegue imaginar? Imagina Jesus aqui entre nós, hoje, no século 21, encarnado aqui conosco. Nós, como discípulos dele, assentado, aprendendo nessa noite, vamos supor que ele esteja aqui no meu lugar, explicando para você como ele explicou lá nos momentos íntimos com seus apóstolos. Imagine Jesus, você com Jesus agora, encarnado no século 21, é de calça jeans, tênis e tal, e conversando com você, você imagina Jesus não preocupado com as pessoas que não o conhecem?
Passa pela sua cabeça isso? De ele não se preocupar com quem está se perdendo? Você imagina essa situação? Eu não consigo ver isso em Jesus. Você consegue ver ele assim? Tá indo pro inferno, deixa lá. Se preocupar com os aleijados, né? Não, assim, com as pessoas. Você consegue ver isso em Jesus? Eu não consigo. Não dá. A conta não fecha. Porque não faz parte, ele vem para isso. Agora a minha pergunta é outra. Quem você acha que é a expressão dele neste mundo? Quem são seus olhos neste mundo? Quem é a sua boca neste mundo? Quem é a mão de Jesus nesse mundo? Quem é o abraço de Jesus nesse mundo? Ou você acha que aquele verso de Paulo é um verso jogado ao vento? Você é o corpo de Cristo. Você acha que aquilo está jogado? Ele foi colocado ao vento? Você é a expressão, a extensão de Jesus Cristo nesse mundo. Jesus agindo por meio do seu corpo, da sua amada igreja, os seus olhos, a sua boca, o seu toque, a expressão do seu amor ao comunicar-se com o outro. Porque se você carrega em você o Espírito Santo, as expressões, as ações, a mentalidade que havia em Jesus há em você. E se não há em mim, se não há em você, é porque nós não estamos cheios dele. Porque se estamos cheios dele, é inevitável que eu não esteja preocupado com o outro. Porque o Espírito Santo vai estar preocupado com o outro. Porque a ele pertence o ministério do convencer, da justiça, do pecado. Não é isso que está lá em João, capítulo 15 em diante? 14, 15. Então, o que nos falta talvez é essa dimensão. Caminhar para finalizar. Se você declara ser salvo em Cristo Jesus, mas o evangelismo ou o testemunho acerca da sua morte e da sua ressurreição, aqui no caso a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e isto não faz parte da sua vida, talvez existam possibilidades que devemos considerar. Tá bom? Vamos considerar que exista isso. Talvez você eu não tenha compreendido a mensagem da redenção. Esse é o primeiro ponto. Talvez houve uma falha aí no meio do caminho e eu não compreendi quem sou, o que Cristo fez. E isso, quando não foi bem compreendido, acabou diluindo a questão da responsabilidade e da urgência para a proclamação do Evangelho. Então eu tive um problema. Se eu não sei para onde vou e tenho um destino a seguir, eu já estou perdido antes de sair, não é isso que disse? Se eu não sei para onde vou, mas quero ir a algum lugar sem saber para onde vou, já estou perdido. Já estou perdido sem nem ter saído do lugar. Então, quando essa compreensão falha, comprometeu a evangelização, o meu entendimento de quem eu sou e a responsabilidade que sobre mim pesa. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que talvez você não compreendeu que você e eu fomos comissionados por Cristo Jesus para proclamar a mensagem do Evangelho. Aonde está isso? Mateus 28, verso 19, verso 20. Ide, portanto, façam discípulos. É uma ordem, uma comissão. É um imperativo. Não é, se amanhã amanhecer com vontade, Não, é imperativo. É uma ordem. Vão e façam discípulos. Não há fazer discípulos sem proclamação do Evangelho.
Então, quando a ordem é vão e façam discípulos, o que está dentro, embutido, é apresentem o Evangelho a estas pessoas e ensinem essas pessoas a se comportarem, mostrando a ela tudo aquilo que eu ensinei. Elas devem compreender o que eu ensinei e obedecer. Isso tudo está lá em Mateus 28, 19 e 20. Terceiro, você não sabe por onde começar. Isso aqui a gente vai tentar ajustar. Não sei como fazer. Eu até nasci de novo, mas eu não entendi, assim, não sei como colocar isso para outras pessoas. Então isso a gente vai tentar ajustar isso e tentar te ajudar nesse sentido, para você poder falar. Então o nosso desejo aqui é que você aprenda a compartilhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com outras pessoas, trazendo sobre o seu dia a dia o senso, ou resgatando sobre o seu dia a dia o senso da urgência, que isso não pode ser deixado para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. É proclamar só. Eu estou falando resultado. Você proclama e ora. O resultado, o que é que Paulo disse? Apolo pregou, fulano, regou, tal, mas quem dá o crescimento, 1 Coríntios, é Deus. Está lá. Não, vocês falam quem, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tal, tá uma conversa lá. Eu falo, não, quem somos nós? Um prega, o outro rega, o outro colhe. Mas quem, é claro, quem dá o crescimento é Deus. Porque isso aqui não é um produto, tá? Isso aqui não é uma fábrica. Isso aqui não é uma produção em massa. Isso não é uma organização com metodologias desenvolvidas, não. Isso é ação sobrenatural que pertence a Deus. Novo nascimento não é algo que eu tiro da gaveta e agora você nasceu de novo. Não, não é isso. Isso pertence a Deus e só a Ele pertence isso. O que eu vou perceber na vida do outro é a evidência do novo nascimento. Ali nasceu de novo. Olha o comportamento já. Agora o comportamento não está mudando. Diz que recebeu Jesus, mas você está vendo as mesmas falhas cotidianas se repetindo, sem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, não se sentir mal. Pode estar comendo gato por lebre. Entendeu? Às vezes tem aquele falso positivo. Você acha que não é. Você acha que é, mas está faltando uma evidência. Eu também não estou dizendo que você é o investigador de quem nasceu de novo ou não. Isso também não te pertence. Isso também pertence a Deus. Primeiro, Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele fala: o Senhor conhece os que são dele. Ponto final. O Senhor que conhece, né? Mas algumas coisas são evidentes. Amor, perdão, misericórdia, bondade. São os frutos do Espírito. Se estes frutos não são evidenciados na vida de alguém que diz caminhar com Jesus, a ser discípulo de Jesus, aí alguma coisa precisa ser ajustada. Então, nosso desejo é que você compartilhe essa fé. Então, nas próximas semanas, nós estaremos mostrando o conteúdo. Eu não vou falar hoje para não ficar muita coisa. E então, nós vamos compartilhar o que falar. O que você deve falar para alguém. Às vezes você quer falar de Gênesis. Não dá. Assim, não que o Evangelho não esteja em Gênesis, está. Às vezes você quer falar.
Crônicas, você quer ler a genealogia de Crônicas para a pessoa. Não, vou abrir, abre aí em Crônicas, vamos ler. Esse gerou esse gerou aquele. Levítico. Levítico. Você entendeu? Existe um núcleo. Existe um núcleo central que você vai ver na fala de todos eles. Então existe uma coisa que é pontual, é central, é a coluna que sustenta todo o edifício. É a base, o fundamento onde tudo vai ser erguido. É sobre isso que a gente tem que falar. É isto que tem que ser dito. E é isto que, pasme, é o quase zero na nossa fala. Diga. Porque aquele podcast aqui tem um horário, mas a partir do momento que a palavra evangélica é tão gostosa, não tem como querer acabar. Não, eu não acabaria. Porque a partir do momento que eu vejo assim, a palavra para. O evangelho, Está sendo. quando o evangelho é pronunciado, você não quer ir embora, porque o evangelho remete à pessoa mais bela e mais majestosa da nossa vida. Ele traz à memória aquilo que nos dá a verdadeira esperança. Então, falar sobre Jesus não é cansativo. Entende? Você não vê a hora passar. Mas já passou, já é 9h30. Amém? Vamos deixar um pouco para as próximas semanas. Não, é muita informação. Eu queria que você diluísse isso que você recebeu hoje. Pense nisso. Ore sobre isso. Ore a Deus, fale, Deus, me ajude a enxergar a necessidade e me ajude a ver. E Deus vai conduzir até você as pessoas, os momentos corretos. Entendeu? Assim, Deus vai nos dar. Assim, você pode começar com algo muito simples. Bem simples mesmo. Comece orando por pessoas que você quer evangelizá-las. Você quer compartilhar o evangelho com elas? Comece orando por elas. Sabia que você é resultado da oração de Jesus? Já falei isso para vocês? Já compartilhei com vocês isso? Você é resultado da oração de Jesus. Quando você nem imaginava ser resgatado por Ele, Ele orou por você lá atrás. Está lá em João 17. Ele diz assim: eu oro por estes, os seus discípulos, e por aqueles que ainda vão escutar. Você é resultado da oração de Jesus. Você estava naquela oração. Você nunca percebeu isso lá? Vai lá e lê lá. Está lá em João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Você vai ver que ele ora pelos seus, ora para santificá-los, ora para isso, ora para aquele. Lá no meio ele vai falar assim: oro também por aqueles que vão ouvir o evangelho através deles. Você já sabia que seria alcançado, né? Sim. Você foi alcançado. Se você foi alcançado, você é resultado daquela oração. Vamos dizer assim, você é a resposta de oração de Jesus. Jesus orou por você quando você nem imaginava. Por isso que eu afirmo a você. Comece orando por essas pessoas que você deseja compartilhar o evangelho. Deus vai criar a situação, Deus vai criar o momento. Talvez não seja de imediato. Talvez você pode levar anos orando por uma pessoa para que ela te dê a brecha para você falar o evangelho para ela. Só regando. Mas você tem que... Assim, ela pode... Dizem os antigos, você pode me impedir de proclamar o evangelho a você, mas você não pode me impedir de orar por você. A pessoa pode não querer te escutar, mas ela não pode te impedir de orar por ela. E você vai orando, Senhor, olha lá o meu marido, olha lá minha mãe, olha lá meu pai, vai orando. Uma hora a porta vai abrir. Pode não ser mais falar o evangelho, mas a gente orando,
Deus coloca a boca de pessoa para poder falar, não ser humano, mas Sim, pode enviar pessoas para poder sim, evangelizar. sim. Você pode não ser a pedra fundamental daquela evangelização. Mas Deus, assim, eu preciso que você entenda que Deus trabalha com o nosso tempo. Deus não precisa, Ele não precisa de tempo. Mas eu preciso de tempo. Eu preciso de momentos. Então Deus vai criando as situações para que o evangelho, a provisão chegue na minha vida. Então, por exemplo, ele vai mover o coração de alguém para me abençoar. Com um alimento, vamos pegar aqui uma bênção financeira. Vamos imaginar essa situação. Só que ele precisa que a pessoa que me abençoe receba esse valor no dia do pagamento dela. Para que ele toque no coração dela, haja um movimento e ela olhe para você, poxa, eu senti de Deus de te abençoar. Eu senti de Deus de te fazer isso, eu senti de Deus de fazer aquilo, entendeu? Deus precisa criar os momentos e as situações. Eu quero tudo para agora, no imediato. Mas Deus precisa criar todo o ambiente e situações. Ele pode? Pode. Ele pode fazer o sapo me trazer alguma coisa. O corvo não levou comida? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode, mas às vezes ele não vai fazer. Ele vai manter as coisas caminhando dentro de um cronograma perfeito para que na plenitude do tempo, no tempo correto, aquilo ocorra na minha e na sua vida. Então, às vezes, você vai estar orando por alguém e você não vai ver o resultado dessa oração. Talvez você até morra sem ver esse resultado. Mas lá na frente, alguém, ele escutou sua oração e vai falar, não, eu vou responder. Aí lá na frente ele usará alguém para alcançar aquela outra pessoa.